O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem nada a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Hoje nós celebramos o nosso 23º domingo do tempo comum. Estamos iniciando o mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês em que a igreja destaca a palavra de Deus. O livro santo terá destaque nas nossas celebrações. Não por mero convencionalismo, mas porque a liturgia quer, nesse mês, destacar a palavra no livro santo, por causa da sua importância. A palavra de Deus é a base da nossa vida cristã, da nossa fé, da nossa razão de ser igreja. É nela que nós encontramos as diretrizes fundamentais, o seguimento de Jesus, os ensinamentos de Deus. Por isso, a Bíblia não pode ser apenas um livro de enfeite na nossa casa. Se lá na sua casa tem aquela Bíblia bonita, ilustrada na estante, mas você nunca abriu, é sinal de que aquele livro é um livro morto. Bíblia não é ornamento, não é um acessório, é a base de tudo, é o Verbo que precisa ser encarnado. E é nesse sentido que a igreja escolheu o mês de setembro para destacá-la, para que no resto de todo o ano, antes e depois desse mês, a palavra seja fundamental na nossa vida. E é por isso que hoje Jesus abre nossos olhos, nossos ouvidos, para escutarmos a palavra, anunciá-la, vivê-la plenamente. Estamos vivendo mesmo a palavra? Ou ela continua sendo só um mero acessório na nossa vida? É o que nos leva a refletir a liturgia da palavra deste domingo, que é profundamente profética, que é dura. Talvez nos incomode, porque se a palavra não nos incomodar, nós nos acomodamos. E isso é muito perigoso na igreja
e na construção do reino de Deus. Pessoas acomodadas não transformam o mundo e não constroem o reino de Deus. A primeira leitura que nós ouvimos é um trecho do livro do profeta Isaías. Um trecho curto, mas muito denso. Um texto cheio de esperança, mas também um texto profético que contém anúncio e denúncia. O profeta começa dizendo às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenham medo. E eu pergunto a vocês, o que é que nos deprime hoje? O que é que nos desanima hoje? O que é que rouba a nossa esperança? O que nos causa medo? São tantas coisas. E isso é indício de que Deus vai se distanciando de nós e nós vamos dando espaço e margem para que outras coisas ocupem o lugar de Deus na nossa vida. Se fôssemos fazer uma lista hoje das coisas que nos tiram o ânimo, das coisas que nos causam medo, das coisas que nos deprimem, tenho certeza que faríamos uma lista enorme. Cada um pode olhar essas situações na sua vida e olhar essa palavra de esperança, essa palavra que conforta o nosso coração e mostra um Deus que vê tudo isso, um Deus que não está alheio a todas essas situações que nos deixam deprimidos e que vem como justiça, como recompensa. Isso é esperança num mundo de tantas desesperanças. O profeta diz que os olhos dos cegos vão se abrir, vão descerrar seus ouvidos e o aleijado vai andar normalmente, como se não tivesse nada. O que o profeta quer dizer com isso? Ele está alertando para uma situação muito concreta. Há muita gente cega. Pode ter 2 olhos saudáveis, mas não conseguem enxergar aquilo que é essencial no mundo. Não conseguem enxergar o caminho de Deus. Não conseguem enxergar e discernir entre aquilo que é de Deus e o que não é de Deus, as coisas boas e as coisas ruins. Há muita gente surda ou ensurdecida diante de tantas injustiças, tantas calamidades, tantas mortes. Não conseguem ouvir os clamores, não conseguem ouvir os clamores de mais de 500 mil de mortos pela Covid por causa de negligências humanas. Não consegue enxergar e ouvir o clamor de milhões de pessoas que passam fome. Não consegue ver e enxergar os clamores de milhões e milhões de desempregados, ou de subempregados, ou que vivem com míseros salários, ou que não têm nenhum salário. Quantos surdos e cegos estão diante dessas realidades? E aí vem o profeta e diz que Deus vai abrir nossos ouvidos. Quiçá essa palavra se concretize, que a profecia de Isaías se realize e os olhos, os ouvidos da humanidade e do nosso povo brasileiro, que nesse mês de setembro celebra a pátria, possa ter consciência
das injustiças humanas e dos milhões de problemas, aleijões que o mundo e o país vêm sofrendo por causa de descasos humanos. É nesse sentido que o profeta vem anunciar a esperança. Por isso ouvimos também, na segunda leitura, um texto também profético, mas agora é muito mais perto de nós. Tiago não usa meias palavras. Tiago não usa linguagem figurada como Isaías na primeira leitura. Tiago usa uma realidade concreta, a da discriminação das pessoas. Tiago traz uma situação e diz: se você está num ambiente, num espaço, em algum lugar, e chegam duas pessoas, uma bem vestida, outra mal vestida, uma aparentando e ostentando riquezas com anel de ouro no dedo, a outra com roupas surradas, e você dá preferência para aquela que aparenta ser rica, que tem melhor aparência, e ignora ou maltrata o maltrapilho, você está mostrando que não é uma pessoa de Deus, que você não entendeu a palavra, que essa palavra continua sendo na sua vida um mero livro de enfeite. Tiago é muito direto para nós, porque boa parte de nós age dessa maneira. Nós julgamos as pessoas pela aparência. Basta a gente ver nas repartições públicas como é que as pessoas se comportam. Julgam pela maneira como você se veste. Se você estiver bem vestido, você é tratado de uma forma. Se você não estiver bem vestido, aparentando pobreza, você é ignorado. Na maioria dos lugares as pessoas agem assim. Isso não é humano, está longe de ser divino. E o texto de Tiago mostra isso para nós com tanta clareza. E se nós agimos assim, é sinal de que essa palavra de Deus não transformou o nosso coração. O texto do Evangelho, o centro do texto do Evangelho é a cura do surdo mudo. Jesus está passando por uma região de empobrecidos. Quem estudou história bíblica sabe que a região de Tiro, de Sidônia, no Mar da Galileia, era um campo de missão, era um campo de gente sofrida, e Jesus atravessava essa região esquecida pelas autoridades, e ali trouxeram-lhe um homem surdo e que obviamente falava com dificuldade. Esse homem representa todos os que foram ensurdecidos, todos os que não falam por si, todos os que repetem como se fosse um mantra aquilo que uma manada repete. São pessoas manipuladas, alienadas, dominadas por ideias e ideologias e que reproduzem ações de sistemas opressores. E ao trazer esse homem, qual é a ação de Jesus? Jesus o tira do meio da multidão. Esse fato é muito importante. Ao tirar esse homem do meio da multidão, há vários significados nessa expressão. Primeiro, que é difícil você conscientizar as massas. Multidões não se conscientizam. Multidões agem violentamente. Pode observar torcidas organizadas de futebol. Multidões que vão para a rua, que cometem atos violentos. Parece que não agem por si. Jesus tira esse homem do meio da multidão para abrir os seus ouvidos, sua mente, seu coração. O gesto de Jesus é um gesto transformador. Ele pega a sua saliva e toca a língua desse homem. É algo de Deus agora entrando na vida daquele homem.
Ter a saliva de Jesus significa, a partir de agora, esse homem vai falar as coisas de Deus, vai se comportar conforme Deus orienta, terá um comportamento divino, transformador. E quando Jesus toca a sua língua, ela prontamente se solta, seus ouvidos cerram e ele começa a ouvir e a falar. A multidão fica surpreendida. O que aconteceu? Aconteceu ali um gesto transformador. Palavra que se encarna na vida desse homem. E esse gesto é tão importante que a partir de então eles começam a anunciar. Jesus os proíbe, sabe por quê? Porque às vezes eles podem deturpar aquilo que ele ensinou. Mas por outro lado tem também o dado do anúncio da palavra. Quando a gente vê coisa boa, nós não podemos nos calar. As coisas de Deus também precisam ser divulgadas, multiplicadas, anunciadas. E assim, a transformação acontece. Nesse sentido, hoje, ao começarmos o mês da Bíblia, que essa palavra ouvida aqui, a palavra lida em casa, em família, refletida, rezada, ela transforme a nossa vida, o nosso coração. Solte a nossa língua para falar coisas boas, para levar uma mensagem de esperança aos desesperançados, anunciar coisas boas aos deprimidos, aos amedrontados. Que nossos ouvidos estejam atentos para as coisas de Deus. E não deixemos nos enganar pelas coisas que não são de Deus, mas que chegam para nós como se fossem. Temos que ter muito esse cuidado. E somente ela, a palavra de Deus, é capaz de abrir nossos olhos, nossos horizontes e agirmos conforme a sua vontade. Essas são, portanto, as mensagens, algumas das que nós encontramos na liturgia da palavra deste dia de hoje, 23º domingo do tempo comum, início do mês da Bíblia. E hoje, como foi anunciado no início da missa, nós temos a alegria de receber aqui conosco 16 novos coroinhas. Depois desse tempo de pandemia tão extenso, em que os coroinhas os mais antigos também ficaram em casa por precaução, agora, um pouco mais com cautela, já grande parcela das pessoas vacinadas, sentimos um pouco mais de segurança. Não podemos descuidar, mas já podemos voltar com segurança, com um pouco mais de segurança. Então, nossos coroinhas hoje, 16 crianças, irão assumir esse compromisso. Qual que é o papel do coroinha, a missão? É ajudar aqui o altar. Dentre os coroinhas na igreja, saem muitas vocações, vocês sabiam? Nós rezamos pelas vocações. Cada reunião nossa, nós rezamos uma dezena do terço pelas vocações. E dentre os coroinhas sempre surgem vocações. Muitos padres, religiosas, freiras, foram coroinhas quando criança. Quem sabe, dentre essas crianças, de repente, desperta a vocação de alguém para futuramente também ser um sacerdote, ser uma religiosa e poder estar celebrando a Eucaristia, acompanhando a nossa igreja. Mas mesmo que isso não ocorra, só o fato deles aprenderem mais de perto da Eucaristia e da palavra, isso com certeza transformará a vida deles. É um orgulho para vocês, pais, ter um filho, uma filha, coroinha, servindo na igreja. Incentive-os, reze com eles, esteja com eles nas missas, mesmo nos dias em que eles não vão servir. A gente não pode só vir à missa quando a gente vai servir. Temos que vir à missa todo domingo. Escolha o melhor horário, mesmo que você não vá servir naquele dia. Venha com seu pai, com a sua mãe, com o seu responsável.
e participe da Eucaristia. E o dia que você for servir, venha e sirva com amor, sirva com dedicação. Vocês receberam orientações para esse dia e daqui para frente. Mesmo assim, vocês vão sempre aprendendo. Quando vocês sentam aqui nessas cadeiras, a gente pede sempre que vocês tenham um comportamento digno de quem entra, sobe, adentra esse espaço sagrado do presbitério. Por isso, coroinha não pode ficar brincando aqui, muito distraído, embora vocês sejam crianças pequenas ainda, outras um pouquinho maior, mas sempre importante que você se comporte bem aqui no presbitério. E depois comporte bem em casa também, isso é importante, não é só na igreja que a gente deve se comportar bem, em todo lugar. Mas aqui é um lugar especial, em que você está servindo a Deus e servindo as pessoas.